Sábado, às 10h10, o rigor da grande informação. Olá, bom dia. Este é o programa Sábado às 10h10. Serviço Público de Informação numa grande rádio, Rádio Nacional de Angola. Para o programa de hoje temos agendado um debate e uma reflexão sobre como os angolanos estão a projetar a quadra festiva. Chega o mês de dezembro e logo começa o corre-corre dos angolanos para as compras. Com ele também vem a subida exagerada dos preços e ainda mais para a desgraça de muitos outros contornos deste movimento incessante para cima, para baixo, para a aquisição de vários bens para se consumir no mês de dezembro. E há o outro aspecto, é isso mesmo, caros ouvintes, para a desgraça de muitos, a entrada em vigor do Imposto sobre o Valor Acrescentado, o IVA, que trouxe muitos impasses na economia dos angolanos e aproveitamento de alguns comerciantes na subida de preços dos produtos da cesta básica de forma exorbitante, o que tem sido, de resto, um grande problema para os consumidores. Com todos estes constrangimentos, as famílias angolanas terão de arranjar alternativas para o habitual cardápio da ceia do Natal. Estas e outras situações para debater aqui com os nossos convidados: Wilson Neves, economista; Nkanga Gomes, sociólogo; Branca Alfredo Cachiling, dona de casa; Assunção Pereira, consultor do Secretário de Estado de Comércio, são os nossos convidados apresentados para esta edição do Sábado às 10h10. Jesus nasceu na cidade de Belém, nasceu o menino Jesus. Os pastores vão visitar o novo rei. Oh Jesus, Jesus, vim da gruta contemplar o menino redentor, de joelhos e prestai honra, glória e louvor. Aleluia, 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 Jesus. Hallelujah, hallelujah, hey. Cidade de Belém, nasceu menino Jesus. Os pastores vão visitar o novo rei. Oh Jesus, vim da gruta contemplar Redentor, de joelhos e prestar honra, glória e louvor. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh Emmanuel, aleluia.
Dodô Miranda, na saudação musical do sábado às 10h10. Sábado quente, faz sol. Em Luanda, a temperatura a esta hora está nos 26 graus. Sábado quente. Ora, é o nosso assunto no sábado às 10h10. Como os angolanos projetam uma quadra festiva, numa altura em que há uma subida exorbitante dos preços. Já sabe quem são os nossos convidados: Wilson Neves, Nkanga Gomes, Branca Alfredo Cachilingue e Assunção Pereira. São os nossos convidados para o debate aqui no sábado às 10h10. Ora, termina hoje mais uma semana que, como todas as outras, foi intensa e cheia de factos que movimentaram a imprensa. A semana começou com o anúncio do Banco Nacional de Angola de que na semana de 2 a 6 de dezembro de 2019 será vendida moeda estrangeira no equivalente a 250 milhões de dólares por via de leilões diários. Esta medida visa desencorajar a tendência da subida da taxa de câmbio que se verifica em véspera da quadra festiva. O projeto Agrinzeto nos Aires está abandonado há mais de um ano para o empreendimento de cariz agropecuário. Foram investidos mais de 3 milhões de dólares e, por causa deste abandono, cerca de 100 jovens estão no desemprego. Ainda esta semana, o Tribunal Supremo anunciou o julgamento de José Filomeno dos Santos, ex-presidente do Fundo Soberano, e de Walter Filipe, ex-governador do Banco Nacional de Angola, para a próxima segunda-feira, dia 9 de dezembro. No processo estão também envolvidos os cidadãos José Gaudentes Pontes Baixão e António Samalia Bela Emanuel. Zé dos Santos e Walter Filipe foram formalmente acusados pelo Ministério Público dos crimes de transferência ilegal de 500 milhões de dólares americanos do BNA para uma conta no crédito suíço de Londres, na Inglaterra. Angola recebe mais 247 milhões de dólares do Fundo Monetário Internacional. Esta é a segunda parte do financiamento no âmbito do Programa Económico para Angola. Até ao momento, o montante prefaz um total de 1,48 mil milhões de dólares. O MPLA realizou o seu segundo colóquio internacional sobre a história do partido. Na abertura, a vice-presidente do MPLA, Luísa Damião, reafirmou que o seu partido está preocupado em melhorar as condições de vida dos angolanos. Várias individualidades prestigiaram este colóquio, como o ex-presidente de Cabo Verde, Pedro Pires, o vice-presidente da Namíbia, Ngola Mbumba, e também o ex-presidente da União Europeia, Durão Barroso, este que, na ocasião, saudou as reformas em Angola, sublinhando o clima de paz e de desenvolvimento. Durão Barroso destacou ainda a abertura do país ao exterior e a captação de investimentos estrangeiros como um elemento positivo. E hoje, o MPLA trabalha na cidade de Ndalatando, no Kwanza Norte, para celebrar os 63 anos do partido, que vão ser assinalados a 10 de dezembro. O ato antecipado está a ser orientado pela vice-presidente do MPLA, Luísa Damião. E ainda esta semana, membros da Comissão Nacional Multissetorial estiveram reunidos para analisar o projeto de proteção do património cultural mundial, orientado pelo vice-presidente da República, Bernardo de Sousa. No encontro estiveram em discussão o plano de ações para a inscrição do Cuito Cuanaval, que consta na lista do Património Mundial, o plano estratégico de desenvolvimento dos centros históricos de Angola e a implementação das recomendações da Unesco para o sítio histórico de Mbanza Congo como Património da Humanidade. Estes foram, de resto, os assuntos que dominaram a semana informativa. E a seguir vamos ao nosso tema de hoje. Como os angolanos projetam a quadra festiva numa altura em que se verifica uma subida exorbitante dos preços? O Dário Castro faz-nos um enquadramento do assunto que está em cima da mesa hoje, no sábado às 10h10. Bom dia. Chambendumba. A subida dos preços quanto aos produtos é a carência dos produtos no mercado. Sambita Kakunda. Os preços neste momento estão mesmo muito caros e nós queremos que o governo tenha que lutar no sentido para baixar os preços. Afonso do Fundo. O Estado deve tomar medidas
de como ter o controle do mercado. Hoje em dia tem-se visto, cada empresário faz o que ele bem entender. Dionísio Rodrigues Vumbi. A avaliação que se faz é que atualmente estamos a viver uma vida muito complicada, sinceramente, dos preços. Tem um saco de arroz agora está a custar 11 mil e qualquer coisa. Isso é complicado. O mês de dezembro já foi sinónimo de alegria ou não fosse a altura dos presentes, dos beijinhos e dos postais de Natal. Por falar em Natal, este está próximo, mas não caminha sozinho. Traz consigo preocupações de os preços dos bens essenciais estarem mais altos. Os angolanos sentem no próprio bolso os efeitos da dita crise económica e lamentam que os seus ordenados já não cheguem para muito além da comida que vai à mesa. E por vezes nem esta. E cá vai a nossa ronda pelo país. Na Luna Norte, o empresário Lázaro Castigo diz que é cada vez mais difícil adquirir produtos na sua província. É que quando estes chegam de Luanda, são comprados em grande quantidade e levados à República Democrática do Congo, pelo que pede a intervenção do Ministério do Comércio. O número do comerciante vai reduzindo, porque não está fácil nesse momento de crise. Gostaria que os ministros de comércio revelassem isso, porque na nossa província há produtos que vêm, que é nosso capital, que não anda para aqui. Então vejamos que a província, o vizinho, que é o Congo Democrático, notou-se a presença deles cá na Lunda Norte. Então nas lojas, clientes que passavam nas lojas, mas é vizinhos congoleses, porque o caminhão sai de Luanda para cá, o congolês prefere faturar toda a mercadoria que vem naquele caminhão. Então para nós cá, nota-se uma dificuldade muito grande. Agora, com essa subida de preço, com essa crise, para nós cá na província é um problema muito sério. Agora, na outra Lunda, André Fuca, comerciante, fala em problema conjuntural e explica que a Estrada Nacional número 230 está em mau estado e faz com que os produtos cheguem mais encarecidos à Lunda Sul por conta dos custos com a transportação. Sugerir que tenha uma conversa com os camionistas, porque eles também aumentaram o preço do frete. Todos conhecemos a situação da Estrada Nacional 230 e eles alegam que a estrada está péssima e aumentaram o preço do frete. A título de exemplo, antes cobravam frete a 800, 900 mil kwanza e agora muitos subiram a 1 milhão e 300. Quem está com os cintos bem apertados são as vendedoras. A senhora Elisa Bernadette diz que o resultado das suas vendas é apenas para combater a fome em casa. Esse falso crise, pai, estou a fazer por causa do sofrimento também e demais. Não podemos sentar em casa porque não temos o emprego de trabalhar. E estamos a se meter mesmo assim por causa de combater só fome em casa. Se não pego embora enxada, o meu positivo é só vender e conseguir 200, 300 para conseguir só pelo menos 1 quilo de arroz ou meio quilo de arroz para esquecer comer. Outra situação que preocupa a senhora Elisa Bernadette é a conduta de alguns fiscais. Os fiscais estão nos fazer sofrer muito. Não estão nos deixar só pelo menos atrás das lojas e vender só livremente, não. Estão sempre a nos castigar. Partem as banheiras, a outras as horas, levam o negócio lá na unidade, a meto não aparece, tem que pagar a gasosa, depois eu te entrega com ele. Estamos a sofrer muito. A vendedora Fátima Linda diz que nos tempos que correm, o bom remédio é mesmo ajoelhar-se e clamar por ajuda a Deus. Não temos nada para saber aonde que o crise está a sair, mas o mais importante é que nós oramos para o nosso Deus para que nos ajudar essa crise para passar, porque nós não sabemos aonde essa crise que está a sair. Oramos com nossos corações, pedir ao nosso Deus para que nos tirarem nesse mundo de crise. E os populares, estes também têm mais dificuldades em adquirir produtos, como conta a senhora Antonieta Maciela, a partir de Cabinda. A cesta básica aqui em Cabinda está péssima mesmo. Aqui a população está a passar uma vida tão difícil acerca dos preços na praça. O produto, praticamente, os alimentos, os bens, tudo que nós consumimos nas casas, os preços estão muito alterados. Quando você vai na praça hoje, compra outro, amanhã vai, sobe. Não tem preço fixo dos bens na praça. E neste sábado às 10h10 falamos sobre os preparativos para a quadra festiva. Vamos falar sobre preços, identificar os problemas e apontar as soluções. Temos debate. Ora, temos sim um debate e esperamos que surjam soluções para os vários problemas apresentados pelos ouvintes que ouvimos na reportagem do Dário Castro.
Bom, está aqui o economista Wilson Neves, se calhar tem ideias, né? Contamos com ele para alguma solução, ou algumas soluções. Isto, bom, lá mais para frente no debate. Agora vamos ouvir o João Noel Gonçalves, que ajuda-nos também a perceber como é que acontecem essas dinâmicas, alterações de preços, quadra festiva, o corre-corre das pessoas, não é? João Noel, vamos às suas considerações. A noção de quadra festiva é uma noção que se aplica em termos comemorativos a alguns momentos do ano. Mas neste caso concreto, e é a principal quadra festiva do ano em países com a configuração cultural que nós temos, então é uma quadra que podemos considerar que abrange várias semanas. Embora as datas centrais sejam o dia 24 para 25 de dezembro, 31 de dezembro para 1 de janeiro e depois 6 de janeiro, é evidente que a preparação da noite de 24 para 25 começa muito antes. É uma preparação que, em termos de finalização, em muitas famílias, tem início no dia 20 de dezembro. Em termos de compras, então podemos dizer que a partir do começo de dezembro começa a sentir-se essa necessidade de fazer compras especiais para adornar a casa, para oferecer presentes e mesmo para se oferecer algo a si próprio no fim de um ano que, de um modo geral, foi difícil. Há vários motivos de dificuldade, há vários níveis de dificuldade, algumas são dificuldades apenas simbólicas, são dificuldades de não se terem atingido todos os objetivos, mas isso não implicou nada de grave em relação à existência das pessoas. Agora, em países com a configuração social que nós temos, realmente o ano, de certeza, que foi difícil, mesmo do ponto de vista do básico. Consideramos então que é uma quadra festiva de forte influência cristã. E esta influência cristã, que começou há milénios, começou em Roma, não começou exatamente na Palestina, onde o cristianismo nasceu. E começou em Roma para responder ou para inserir o cristianismo no quadro de grandes comemorações que haviam em altura e que eram comemorações pagãs. Elas foram então cristianizadas, sobretudo o dia 25 de dezembro. Agora, é um facto que foi tudo isto muito assimilado pelas diversas civilizações e influenciadas pelo cristianismo, seja em que continente for, passaram a fazer parte da sua própria cultura e da sua própria rotina. Em praticamente todos esses países, sob essa influência, o dia 25, o dia 31 ou o dia 1 de janeiro, são feriados. Acrescenta-se então o dia 6 de janeiro como data limite, que, segundo a mitologia, seria o dia em que um grupo de reis magos foi então prestar reverência ao menino Jesus. É claro que esta história é acreditada por uns, não é acreditada por outros, mas ficou como um símbolo de poder e um símbolo de ligação desse poder a manifestações que são de caráter religioso. Na época em que a Bíblia foi escrita, essa ligação era ainda maior e muita gente acredita ainda hoje que se o poder seguir preceitos religiosos do ponto de vista moral, será um poder mais justo. Mas o fundamental a observar nessas comemorações é realmente o poder de compra de cada um. Há comemorações de Natal, de Ano Novo e o encerramento no Dia de Reis, que têm uma grande opulência. E há comemorações que são apenas de olhar para o céu e ver as estrelas. Ora, olhar para o céu e ver as estrelas às vezes significa olhar para as lojas e ver produtos que nos são inacessíveis por razões de preço. Neste momento, os preços em Angola, como todos sabemos, conhecem uma espiral em alta e isso naturalmente vai reduzir o nível de alegria de muita gente. É que a compra às vezes tem mesmo esse significado de produzir alegria, de termos alguma coisa para consumir sem nos preocuparmos, ou seja, é para consumir para sobrevivermos, para termos uma vida sadia, é para consumir também para termos alegrias.
Isto provavelmente então vai faltar muita gente na nossa sociedade e é em torno disto que nós vamos ver o sentimento das pessoas que participam neste debate, seja diretamente no estúdio, seja por telefone. Obrigado, João Noel Gonçalves, e o telefone já está a tocar, porque é a mesma hora dos ouvintes. Vamos pedir aqui ao economista Wilson Neves, ao sociólogo Ganga Gomes, também a dona Branca Alfredo Cachilingui e o consultor Assunção Pereira, para que estejam atentos às intervenções dos ouvintes agora neste momento que se segue. 10h30 da manhã. O ano está a terminar. É hora de fazer contas e preparar-se para a quadra festiva. No sábado às 10h10, vamos às compras. Os produtos e os respectivos preços. Alternativas ao habitual consumo de dezembro. Ideias para começar bem o ano. Sábado às 10h10, os preparativos para a quadra natalícia numa grande rádio. A Rádio Nacional de Angola, uma grande rádio. David Fernando está no Bié e depois o Joaquim Venâncio em Benguela. Começamos pelo Bié. David, bom dia. Ora viva, bom dia, ilustre convidado aí no estudo da RNE, em particular a locução e todos os cidadãos de Cabinda Cunene do Marau Leste. Vamos às compras. Dizer que o tema de referência é sublime. Essa quadra festiva, eu acho que será uma quadra, uma das piores, mas os angolanos, como nós já estamos acostumados a sofrer, eu acho que vamos nos emendar assim, mas acredito eu que cada dia que nasce, o preço no mercado informal está sendo alterado. Por uma questão de dizer que o IVA também trouxe uma das situações que está a contribuir, por outra é mesmo a crise. Mas a quem é do direito é preciso explicar para aqueles que precisam mesmo serem atualizados, para que estejam mesmo balizados. Porque essa situação, tenho eu a plena certeza que, embora que passe, mas vai nos deixar mesmo cicatrizados. E para os efeitos é preciso termos calma na aquisição dos produtos, fazer alguns planos que vai ao encontro com nossos bolsos, para que venhamos a festejar, porque a festa é aquela ano que nós já conhecemos de todos os dias, mas através de alterações de preço, então todo mundo está agitado, toda a área onde há comercialização de produto está agitada. E a quem é do direito, que é a fiscalização, também não está a conseguir colocar a situação na tranquilidade. Então, nós próprios é que vamos nos acostumar, mas está mesmo difícil, porque todo dia que nasce, o preço está alterado. E para tal é preciso calma mesmo, para que a gente não esteja assim muito agitada. Essa é a minha opinião. Eu acho que a quadra vai passar sem problema nenhum. E, em primeiro lugar, é a saúde, certo? Muito bem, obrigado, David Fernando. Obrigado pela sua participação. Agora o Joaquim Venâncio está em Benguela. Joaquim Venâncio. Muito bom dia, senhor jornalista. Bom dia, estamos a ouvi-lo. Muito obrigado. Um abraço também de Cabinda Cunene para os nossos compatriotas. Sobre este problema, eu penso que o problema vai passar tendo calma, e como referiu o nosso colega do BIE, que os angolanos já estão acostumados, eu reforço dizendo que, para além de estarmos acostumados, estamos já formatados para podermos aguentar os piores tempos. É o seguinte, antes do IVA ser implementado, aí os nossos convidados tiveram aí como doutores a dizer que não, isso não iria afetar os produtos alimentares. Eu não sei se estão aí para nos mentir ou se apenas acalmar as nossas consciências, até aqui não se entende. E alguns têm culpado os comerciantes, mas na minha forma de ver e naquilo que nós ouvimos na reportagem,
os comerciantes não são culpados, porque neste momento eles estão postos entre a cruz e a espada. Lembre-se de que os produtos para virem nos seus locais, é preciso dinheiro. Alugam, pagam os trabalhadores, aquela coisa toda. Quer dizer, o problema de ser o dólar. E num país, quando há problema de dólar, resulta mesmo isso. O problema é tipo da Venezuela. Isso é um caso muito grave. E ouço sempre algumas explicações tiradas muito próximas, dizendo que não, isso é por causa dos comerciantes que têm má fé, ou então dos gananciosos. Meus senhores, nós, para além de termos leis e o governo no país, não é? Os nossos funcionários que estão na parte da fiscalização, de segunda a sexta sempre saem. Como é que eles hoje em dia acham que são surpreendidos? Porque eles sempre vão atuando. Como é que eles vão dizer que são os da máfia? Será que eles não vejam que é por causa da influência da corrupção até aqui? Bom, senhores, os convidados, eu careço mesmo a vossa boa explicação, porque não nos dobrirem mais. Falem mesmo. Vocês ganham por isso. E vocês não ganham dinheiro no partido, ganham dinheiro a partir de mim, a partir de Cabinda Kunene, do povo. Não façam sofrer esse povo por causa do dinheiro, daquilo que vocês estudaram, porque vocês foram na Europa nas melhores universidades. Muito obrigado, um bom sábado. Obrigado, Francisco Augusto. Não, o Joaquim Venâncio em Benguela. Agora sim, vamos ouvir o Francisco Augusto, que está na Willa. Os nossos convidados estão atentos e vão fazendo anotações para ajudarem os nossos ouvintes a encontrarem soluções, não é? E a perceberem a situação atual, né? Nesta época festiva. Francisco Augusto está na Willa. Bom dia, Francisco. Okay, Isaías Afonso. Sim, estamos a ouvi-lo via WhatsApp. Bom dia, obrigado. Ok, muito bom dia. Isaías Afonso, aqui na província da Willa, especificamente na região sudoeste, é visível que as pessoas estão, de uma forma geral, estão naturalmente indiferentes a este período de festas, devido à conjuntura económico-financeira atual. Infelizmente, nas últimas 2 semanas, não é? Eu tenho notado o agravamento dos produtos, dos preços dos produtos inerentes a esse período, não é? Maiormente o ovo e a farinha de trigo. Por exemplo, não é? Sensivelmente um mês atrás, eu comprava o ovo a 70 kwanzas e eu os compro a 20% mais caro. E em outras paragens do mundo, estas fases são fases promocionais, mas aqui parece que esta fase é a fase do presente envenenado. E lá surge a velha frase, não é? Se eu pudesse, dormia antes do Natal e acordava depois do Ano Novo. E para terminar, não é? Eu não vou desejar bom Natal, mas espero que cada um deseje a si mesmo bom Natal e festas felizes. Obrigado. Obrigado a nós. Francisco Augusto está na Willa. 10 da manhã, 38 minutos. Agora o Helder Falo está em Luanda e depois vamos regressar a Benguela, mais concretamente ao Lubito, ao encontro do José Chiloia. Há muito que não ouvíamos o José Chiloia. Já lá vamos. Helder Falo está em Luanda. Viva! Hoje ainda, pois não? Exato, hoje ainda. Vamos embora. Bom dia Luanda, bom dia a todos os convidados do painel, bom dia Angola. Indo diretamente ao tema, é para dizer que é uma situação bastante constrangedora, né, que vem afetando a vida do pacato cidadão, a vida do angolano. Dizer que estas situações estão a acontecer no país em função daquilo que é propriamente o baixo poder de importação dos empresários, bem como também, né, das instituições do Estado. Sabemos que temos problemas de divisa e nós dependemos da importação, e para importar é necessário que haja divisas, e nós estamos com escassez de divisas. Então é uma situação que faz com que os preços tornem-se exorbitantes, mas ainda assim, os produtos da cesta básica, né, é sabido por todos nós, há um decreto que aprova que são isentos, né, de impostos, então não haveria necessidade
dos preços estarem conforme estão, super exorbitantes. Também chamo aqui, né, a quem de direito, de modos a fiscalizarem conforme, porque quando não existe fiscalização em qualquer instituição, quer seja pública ou privada, instala-se o caos, instala-se a desordem. É isso que acontece. A inflação, né, que é caracterizada por uma alta contínua geral dos preços que estamos a viver. E também é sabido por nós que nessa época natalícia, nas quadras festivas, e não é de agora, as coisas tendem a disparar. Por quê? Porque as instituições, se calhar, fiscalizam, como se diz, para agradar o inglês, né? É preciso fiscalização rigorosa, né, para que não hajam especulações, né? Mas, vamos aí vamos comprar o necessário, né, na quadra festiva. Também já que uma chamada de atenção a todos, vamos comprar o necessário, não fazer compras desnecessárias, e até porque virá aí o outro mês que temos que fazer reserva. Então é preciso que tenhamos mesmo essa educação financeira. E para todos desejar um Feliz Natal e próspero Ano Novo, que 2020 seja melhor e que as coisas tendem a melhorar. Estamos juntos, Helder Falo, até o próximo sábado. Muito bem, obrigado, Helder Falo, aqui em Luanda. Agora o José de Chiloia está no Lubito, em Benguela. Chiloia. Bom dia, meus jornalistas, é verdade. Bom dia. Bom dia, estamos a ouvi-lo. Está bem, obrigado. Meu jornalista, eu devo dizer que minha opinião é de que o povo angolano já sofreu muito com a guerra. Já sofreu muito e ainda continua a sofrer. É verdade, então a guerra acabou, mas agora entramos na guerra da fome. Na guerra da fome. Porque os angolanos continuam a morrer. Porque quando no país entra a fome, há muita fome, as pessoas morrem. Embora que as estradas, as casas são bonitas, mas as pessoas tão magro. Então, isso quase nada. Porque vale a pena as pessoas ficarem gordas, porque comer bem, tem que comer bem. Agora, ficar e não comer bem, sofre. Quer dizer, não interessa. Quer dizer, os empresários, os negociantes, estão em cima do Estado, estão em cima do governo. A não ser do país ter governo. Mas como que as pessoas fazem o que quiserem? Isso não pode. As coisas estão subindo muito. Aqui ainda no Lubito, na província de Benguela, o saco de cimento está 3 mil. Há uma das lojas, uma lâmina, está a vender 75. O saco de arroz, há um cheque deixando de comer arroz. Porque o saco de arroz está 12 militares, outros é militar. Quer dizer, isso é necessário sofrer as pessoas. Porque nós somos inteligentes. Quer dizer, nós como do próprio governo, do próprio MBLA, estamos a sofrer porque nossos inimigos da paz aproveitam já nessa situação. E não é só, isso também, esses empresários, os negociantes, não estão a fazer golpe do próprio Estado. É preciso o governo ver bem essa situação. É verdade, senão não fica bem todo o tempo. A nossa rádio estão a trabalhar, porque os fiscais são mandados com o governo. O governo é que manda. Todos aqueles que trabalham, que vão aonde, os administradores, os coordenadores, os responsáveis dos quarteirões, só é o governo, cabeçalho, a partir de Luanda. Onde estão os nossos deputados? Estão lá em Luanda, se apresentam, mas sabem não o que estão a acertar, é verdade, porque isso não fica bem. É melhor que os nossos deputados ajudem também o nosso presidente. Então, o nosso presidente já disse, corrigir o que está mal, melhorar o que está bom. O que está bem. Então continuamos sempre com mal. Quer dizer, os nossos dirigentes não conseguem ajudar o presidente. Então não fica bem. É melhor que veja bem a situação. As coisas estão muito em cima. É verdade, bom, já sofreu muito, continua a sofrer. Para apenas veja bem a situação dos nossos dirigentes. Senão, é o golpe para o Estado, os nossos inimigos da paz, aqueles que não gostam do nosso partido, não gostam do nosso governo. Aproveita o já ali. Muito obrigado. Bem, jornalistas, estamos juntos. Continuem a trabalhar. Os que ouvem, os que não ouvem. Na conta dele, é verdade. Muito obrigado, estamos juntos. Obrigado, estamos juntos. José de Chiloia, no Lubito, em Benguela, o Félix Diogo
envia uma mensagem. Eu acho que este é o momento em que o INADEC deve redobrar a fiscalização nos supermercados da cidade de Luanda, porque os preços dos produtos da cesta básica já começaram a disparar. Obrigado, Félix Diogo. Agora vamos atender o Pedro Hilário, está no Quando Cubango. Viva, bom dia para Isaías Afonso, bom dia extensivo aos convidados e também ao público ouvinte. Dizer que o tema em referência é bastante pertinente porque mexe com aquilo que é a vida das populações e esse mesmo tema nós temos que chamar a atenção do nosso executivo para rever aquilo que são as suas formas políticas da mesma governação, porque faz tempo que o próprio angolano já perdeu o seu poder de compra, o INVA só veio agravar ainda mais naquela situação que já era agravante antes. Então pedimos todos nós como cidadão do mesmo país, né, que o nosso executivo tenta rever as suas linhas de governação no intuito de devolver aquilo que é o poder de compra do próprio cidadão, porque há um grande descontentamento no seio da população, então isso torna-se cada vez mais complicado. E uma frase bem antiga do nosso herói nacional dizia: o mais importante é resolver os problemas do povo, e a evolução vê-se no homem, não é simplesmente nas infraestruturas, e o homem está aí a padecer para conseguir o mata-bicho e o almoço é uma dor de cabeça. Então é melhor investir primeiro no homem e depois rever outras políticas. Aqui é procurar primeiro resolver aquilo que é o imediato, porque não basta estarmos atentos com outras situações e tentar mostrar uma imagem muito positiva, se calhar no exterior, enquanto que o nosso irmão angolano está a morrer mesmo aqui dentro por causa dos bens necessários, que é os próprios alimentos. Então, eu acho que nessa quadra festiva também a própria AGT tem que reforçar aquilo que é a própria fiscalização, no intuito de que os próprios comerciantes não tentam se aproveitar do momento que vai se viver dentro de poucos dias. E eu faço voto de continuação de bom trabalho, bem haja o debate, estamos todos atentos, se for pela linha telefônica, mas dentro da sintonia. Obrigado. Pedro Hilário está no Quando Cubango. Obrigado pela sua participação. Daqui a pouco vamos ao debate. Já são 10 da manhã, 47 minutos. O ano está a terminar. É hora de fazer contas e preparar-se para a quadra festiva. No sábado às 10h10, vamos às compras. Os produtos e os respectivos preços. Alternativas ao habitual consumo de dezembro. Ideias para começar bem o ano. Sábado às 10h10, os preparativos para a quadra natalícia numa grande rádio. Voltamos ao Quando Cubango. Júnior Cachalo, bom dia. Viva, bom dia a todos os ouvintes que estão sintonizados com a 91 ou a RNA, a Rádio Nacional de Angola. Vamos embora, Júnior. Sim, Júnior Cachalo. Sim, estamos a ouvi-lo. A minha opinião é mesmo sobre os agentes tributários que devem fiscalizar mais aqui os mercados. Nós vemos aqui na nossa província do Quando Cubango que a exploração dos preços está demasiado. Uma lata de massa tomate que antigamente comprava-se a 60 kwanza, está no valor de 150 kwanzas, o açúcar 500 kwanzas, e isso é matar a vida dos cidadãos. E para nós, vimos que nosso país no passado estava a representar bons frutos, mas que agora as coisas mudaram de uma tal maneira que nós não conseguimos entender. Veio o IVA, mas é o IVA que está a trazer vários transtornos a nível do mercado nacional. Então, peço aos homens da fiscalização para que tenham mais vontade de trabalhar, porque alguns comerciantes especulam sabendo que os fiscalizadores já não passam, não se importam. E quando vem bastante solidário uma gasosa, eu acho que eles ficam já satisfeitos e já não fazem mais o seu trabalho na íntegra. E, por outra, queremos só mesmo apelar aqui ao nosso governo para que veja bem a situação do dólar, para que voltasse no normal. É tudo, Júnior Cachalo. Muito
para vocês, bom trabalho, estamos juntos. Obrigado, estamos juntos. Agora o Muniz Londa está em Malange e depois o Fernando Solinho no Namibe. Muniz. Bom dia, Isaías Afonso. Bom dia, estamos a ouvi-lo. Sim, alô? Sim, estamos a ouvi-lo. Vamos embora. Então, falar dos preços em relação à quadra festiva, não podemos ser pessimistas. Cada um de nós deve parar e pensar que o nosso país já viveu momentos piores que este. Mais do que pensarmos na quadra festiva, temos que pensar pela saúde e pela vida que Deus nos dá a esse momento. Os pais devem educar os filhos, sobretudo os mais novos, de que a vida é feita de curvas e contracurvas. A festa é feita de todos os dias, através da atitude dos salutares. É tudo, muito obrigado. Obrigado a nós, Muniz Londa, estamos juntos. Fernando Solinho está no Namibe, em Moçambique. Sim, senhora, muito bom dia. Estamos a ouvi-lo, bom dia, obrigado. Ótimo, um abraço a todos e para todos também, pelo país, também estão atentos. Uma questão pontual, eu só queria enfatizar uma entrevista que ontem passou do Dr. Chirimbimbe, onde ele disse... Estava no ar a ligação. Se calhar recuperamos mais à frente esta ligação do Fernando Solinho, Moçambique, Namibe. Bartolomeu Costa está na Lunda Norte. Estamos a ouvi-lo. Vamos embora. Bem, concernente à subida dos preços, por mim, diria que a culpa da subida dos preços é do Estado. Vejamos que o Executivo, quanto à implementação do IVA, isso trouxe muitas macas. Vamos lá ver. O comerciante, ele vende plasma de 32 polegadas, de 49, que agora está nos 120 mil quase. Agora pergunto, qual é a porcentagem que é descontado, quantos 14%, quanto é que ele fica e quanto é que ele ganha? A partir desse momento, é por isso que os preços sobem, ficam tão exorbitantes, porque eles também velam pelo seu benefício. Se o IVA, pelo menos, quanto a sua percentagem, pudesse valer mais ou menos a 8%, 6%, 7%, acredito que não estaríamos tanto nessa subida de preços. E, por outro também, eu acho que o Estado vê mais pela teoria, não há prática. Quanto à fiscalização de subida dos preços, aqui na província da Lunda Norte, existe até algumas lojas em que os empresários, eles vendem produto, mas não tem lá preços fixos. Tu chegas lá, saco de arroz, em vez de estar a 9 mil kwanza, eles colam lá 9 mil, mas chegam no sábado já está 13 mil kwanza. E isto é alarmante, coisas desse gênero nessa república. É tudo quanto à minha participação. Gostaria que houvesse um esclarecimento. É tudo. Obrigado. Bartolomeu Costa está na Lunda Norte. Daqui a pouco vamos ao debate. São 10 da manhã, 53 minutos. Faltam 7 minutos para as 11. Seria interessante ouvirmos o Fernando Solinho, que tem sido já habitual no nosso sábado às 10h10. Florindo Janguelo está no Andulo, Bié. Certo, Isaías Afonso, antes de tudo, muito bom dia. Bom dia, vamos embora. Com certeza, é para dizer mesmo que o tema é tão pertinente. Eu só tenho mesmo a aconselhar toda a sociedade angolana para não fazer compra desnecessária. Porque muitos chegaram no mês de janeiro, começam a lamentar, não, esse mês é mês de fome, esse mês é muito grande. Não. Janeiro também, como mesmo dezembro, como novembro, como todos os meses que levam um ano. Então, quando estivermos para fazer as compras, devemos pensar mesmo o que é necessário para comprar e o que não é necessário. Porque chega no fim, ali tem carne de cabrita, tem carne de vaca, tem carne de galinha, o dia seguinte é deitar. Chega em janeiro, não tem dinheiro. Então, tem que haver mesmo gerência. Para mim, essa aqui era a minha contribuição. E estamos juntos. Bom trabalho, mano. Obrigado, bom trabalho, estamos juntos. Nada de compras desnecessárias. O conselho do Florindo Janguelo é
ouvinte de todos os dias na Rádio Nacional de Angola. Fernando Solinho, estás de regresso. Ótimo, obrigado pela atenção e o carinho. A minha questão era a seguinte: ontem ouvi o Dr. Chirimbimbi numa intervenção das comemorações do glorioso MPLA, onde ele falou do IVA e falou da seguinte forma: reconhece que os técnicos não estão a dar a explicação correta a quem tem que interferir com esse imposto. Ele disse que o IVA é dos impostos mais bonitos que um país tem. Eu concordo plenamente com ele. Mas logo a seguir deu um exemplo espetacular. Ele disse que, atenção, que o IVA é um imposto de valor acrescido. Quer dizer, se você comprou a 100 e vai vender a 120, o IVA tem que inserir no 20, não é no 120. Acho que essa explicação é interessantíssima e gostaria que desse um pouco ênfase a essa questão importantíssima. Um grande abraço, um bom domingo, uma boa tarefa de trabalho aí. Ok, um grande abraço. Fernando Solinho, em Moçambique, na MIB, o economista Wilson Neves vai ajudar-nos também a perceber esta situação do IVA. O IVA, Imposto de Valor Acrescentado, dos impostos mais bonitos. José Samba, antes das 11. Ok, bom dia. Bom dia, estamos juntos. Vamos embora. Okay. Dizer que, bem, o tema é interessante e dizer que o IVA, na verdade, veio agravar mesmo a condição de vida do angolano. Mas eu acho que os comerciantes, os empresários angolanos, eles fizeram um estudo e deram conta que a nossa fiscalização é débil. E por isso eles brincam com o governo, aumentam o preço a toda hora, a todo momento. Por isso é que eu acredito que falta pouco tempo para a quadra festiva e nada vai se fazer, nada vai acontecer, os preços vão continuar a subir. E para dar um exemplo, eu ontem, o salário caiu aqui, eu ontem estava na Shoprite. A Shoprite a essas alturas fica abarrotada, mas ontem estava totalmente vazia. Quer dizer, as pessoas não conseguem, o poder de compra desapareceu. Portanto, é preciso termos muito cuidado. Os técnicos aí talvez devem nos ajudar como lidarmos com essa situação nessas alturas, principalmente nesse momento que estamos a viver. É muito difícil. Pronto, acho que o importante é a vida. Alguém dizia que o angolano está acostumado a sofrer. Parece que esse país é de sofrimento. Mas vamos lá ver o que vai acontecer. Mas acredito que nada vai se fazer. Portanto, essa era a minha contribuição. E bom dia para vocês. Bom dia, obrigado. Estamos juntos. José Samba. 10 da manhã, 57 minutos. Daqui a pouco vamos ao debate. O ano está a terminar. É hora de fazer contas e preparar-se para a quadra festiva. No sábado às 10h10, vamos às compras. Os produtos e os respectivos preços. Alternativas ao habitual consumo de dezembro. Ideias para começar bem o ano. Sábado às 10h10, os preparativos para a quadra natalícia numa grande rádio. Ora, muitas participações, muitas ideias, muitas inquietações e também contribuições, no fundo. Contribuições interessantes dos nossos ouvintes que estiveram até pouco a fazer a sua parte no sábado às 10h10. A seguir, fazemos outra parte, a parte do debate. Se calhar podíamos começar pela dona de casa, Branca Alfredo Cachiling. Como é que entende as inquietações dos nossos ouvintes? O que eu entendo pelas inquietações dos nossos ouvintes é que estamos a passar no país não tem sido fácil. É uma situação muito caótica. Vejamos pela situação dos vendedores ambulantes. Diariamente tem sido um grande sacrifício a procura dos pães para os seus filhos. E eles não têm tido essa cesta básica. Que o indivíduo que, por exemplo, que trabalha no banco, essa cesta básica, talvez essa mulher zungueira não tenha tido. Nós não podemos comparar alguém que trabalha no banco e uma mulher que talvez ela zunga e vendendo 1 quilo de jinguba.
E neste quilo de jinguba, nós soubemos que agora, eu, por exemplo, ontem fui ao mercado, lá na Praça de Lado, fui lá ver o expressário, que uma concha está a 350 a 400 kwanza. Como é que essa mulher vai comprar esta concha? Ela vai adquirir um sistema para ela poder sustentar a sua família de casa. Ela, mais ou menos, agora está a adaptar a rama com... misturando a rama com uma lambula fumada, só para poder se alimentar, senão a coisa não dá certo dentro de uma casa, de um lar. É a perspectiva de uma dona de casa, Branca Alfredo Cachilinho. Chegamos às 11, não está nada fácil, não é? Economista Wilson Neves. Bom dia, Isaías. Bom dia, Isaías, e a todos os nossos ouvintes. Primeiro, para parabenizar os nossos ouvintes pela pertinência das questões e das reflexões que levantam, porque nós estamos, enquanto país, num período difícil, um período bastante desafiante, porque um tempo essa parte nós tínhamos habituado a uma outra realidade. Havíamos nos habituado a um outro normal em termos de finanças e em termos de economia, tanto das famílias de forma particular, quanto do país como um todo. Tínhamos um estado de providência, não é? Tivemos um tempo muito atrás, um estado de providência, e depois experimentamos num tempo muito mais recente, um período em que as famílias, de modo geral, conseguiram experimentar uma folga financeira diferente. E os humanos, como tal, adaptam-se. E nós adaptamos as nossas expectativas de consumo, adaptamos os nossos hábitos do consumo. Por acaso, a Dona Branca falou de um exemplo. Falou de um exemplo concreto, não é? Exatamente. Adaptamos os nossos hábitos de consumo àquilo que era a renda e àquilo que nós estávamos a viver. E experimentamos aqui alguns anos em que todos nós, de alguma forma, tivemos alguma folga financeira. Em resultado daquilo que foi os acontecimentos internacionais, que já é bastante propalado, vimos-nos numa situação totalmente inversa à que nos estávamos a habituar. Uma situação em que a liquidez nas famílias já não passou a ser a mesma, a liquidez do Estado também passou a ser bastante afetada de forma negativa, e começamos a viver um normal totalmente diferente do normal a que nos havíamos habituado. E por isso é que as pessoas, todos os angolanos, acredito eu, uns mais, outros menos, mas acredito que todos sentimos que se passa por dias bastante desafiantes. E isto tem muito a ver com aquilo que é a estrutura de economia do nosso país também. Tem muito a ver. Nós temos uma economia que, infelizmente, ainda não produz a grande parte dos bens e serviços. Bens de consumo. Exatamente. Na quantidade necessária para satisfazer aquilo que são as necessidades de consumo do país. E isso nos remete a uma excessiva dependência do volume de importações. As importações, para serem feitas, dependem das divisas, dependem de moeda estrangeira. Esta moeda estrangeira, a única fonte ou a fonte por excelência do país para conseguir esta moeda estrangeira que permita a cobertura dessas importações, é essencialmente as nossas exportações petrolíferas. E estas foram bastante afetadas negativamente. Nós vimos os preços a caírem vertiginosamente. Além dos preços, também vimos que as próprias quantidades produzidas acabaram por ser afetadas, muito por conta do facto de participarmos de um cartel que também luta para julgar em função das quantidades oferecidas, julgar aqui o equilíbrio nos preços, muito também por conta daquilo que foram as dificuldades registradas no nosso próprio setor petrolífero, em que muita da nossa tecnologia, muitos dos blocos que estavam a ser operados atingiram estágios de saturação. Houve tecnologias que já não estavam devidamente adequadas. Então, tivemos aqui uma conjugação de fatores negativos nesse único produto, ou nesse produto exclusivo, que nos permite a entrada de divisas. Isso tinha que nos afetar. Agora, nós temos é que olhar para as coisas como elas são, e é essa a leitura que estamos aqui a fazer. Este é o país que temos.
Se é o país que queremos ter ou não, acredito que não, mas é aquele que temos. Isso traz desafios que têm de ser enfrentados pelo Estado, têm que ser enfrentados por todos nós, pelas famílias. Nós temos aqui uma situação e o que é que nos leva a isto? Não, eu dizia que era a questão da estruturação da nossa economia. Nós temos uma economia que, a meu ver, assenta em paradigmas que podem, ou assentou durante algum tempo em paradigmas que podem não ser os mais corretos. Um deles é a principal fonte de receita. O ideal é que a principal fonte de receita do Estado seja por via da arrecadação tributária. Os impostos. Os impostos. E nós, durante muito tempo, não nos habituamos a pagar impostos. E é um pouco também por culpa do que o Isaías acabou de dizer, o Estado de Providência. Criou-se em nós uma cultura, desde a independência para frente, de um Estado de Providência. Eu sou daqueles que acredito que, não obstante o comunismo ou o socialismo ter terminado em 91, eu acredito que na mente de muitos de nós, tanto de quem dirige quanto de quem é dirigido, ainda existem muitos resquícios deste período em que as pessoas ainda pensam, ou nós ainda pensamos e entendemos, que o Estado deve providenciar as coisas. Então nós temos é que parar e definir que país somos, qual é o modelo econômico ou político que somos, porque cada modelo econômico ou político tem regras próprias. Não é correto aplicarmos regras de um modelo no outro modelo, porque senão os resultados não serão os que esperamos. Agora, temos é que ser coerentes. Para uma determinada variável, não podemos usar um modelo e para outra usar outros. Temos é que usar o mesmo modelo, as regras do mesmo modelo para todas as variáveis. Por isso é que eu dizia, aqui é a questão de que nós assentávamos em paradigmas que, a meu entender, poderiam não ser os mais corretos. A arrecadação tributária não era tida nem achada. Nós temos agora um outro normal, uma outra situação em que nos leva a refletir, e eu acho que ali é o ponto positivo das dificuldades. As dificuldades obrigam os humanos a refletir, a olharem para aquilo que é o percurso que estão a fazer e fazer ajustamentos. Em alguns casos a readaptarem-se. Sim, não é? Porque além da readaptação, há a questão do ajustamento do percurso. E é aqui onde entra o IVA, a meu ver. Me parece que... O tal imposto mais bonito. Eu não sou daqueles que chamam os impostos nem lindos nem menos lindos. Eu acho que os impostos são fundamentais. É a contribuição do cidadão para permitir ao Estado ter uma arrecadação de receitas que lhe permite prover os serviços essenciais ou criar o quadro de infraestruturas que depois, em última instância, permite a cada um de nós, de forma individual, poder exercer as suas atividades econômicas ou comerciais sobre uma estrutura de custos aceitáveis que permite a maximização da eficiência do nosso próprio negócio e nos meter numa condição em que podemos ser efetivamente competitivos. Por quê? Porque se você produz tomate cá, mas depois você que produz tomate em Angola, numa parte de Angola, o tomate produzido cá chegar ao supermercado a um preço igual ou superior àquele que vem de um outro país estrangeiro, você não está a ser eficiente. Tem que se perguntar por que é que não está a ser eficiente? Porque se calhar tem uma estrutura de custos muito superior à dos outros. É ali onde o Estado deve entrar. O Estado tem que trabalhar para criar o quadro de infraestruturas que permite minimizar essa estrutura de custo dos nossos comerciantes. Exatamente. Bom, os ouvintes precisam de perceber essas coisas, porque o Estado precisa de dinheiro para gerir, não é? Para melhorar a vida das pessoas. Assunção Pereira, qual a sua ideia? As preocupações dos ouvintes são pertinentes, não é? Está tudo complicado, é preciso uma solução para a subida dos preços, é preciso uma solução que tem a ver também com a nossa planificação e também a educação financeira. Vamos falar de tudo. Deixa eu ouvir ainda a Assunção Pereira e depois o sociólogo Nkanga Gomes. Primeiro, obrigado à Rádio Nacional e aos ouvintes que colocaram as questões. Subscrevo as questões que foram colocadas pelo meu colega do painel, o economista Wilson Neves. O economista Wilson Neves. E também subscrevo a questão colocada pela a Dona Branca, que no dia a dia faz o sufoco para a alimentação da sua família. De facto, também nós devemos ter, de quando em vez, mudar de mentalidade da nossa receita alimentar. E se calhar ela colocou... Afinal, temos soluções locais. Temos soluções locais e temos que encontrar muitas soluções locais. Ela colocou um problema que, para mim,
a lambula grelhada usa-se em Angola em tempos áureos. E essa misturada com... Chega a ser mais saudável. É mais saudável que a coxa que se vende no mercado paralelo. A lambula deve custar hoje 50 kwanza. Hoje todos os dias ouvimos falar de casos de cancro, doenças complicadas, porque andamos a comer coisas importadas de lugares se calhar com qualidade duvidosa. Não é se calhar, com qualidade duvidosa. Mesmo. Se analisarmos o contexto onde é feito quase todo o mercado informal do comércio, é lastimável, principalmente na venda dos bens alimentares. Entretanto, temos que mudar hábitos de consumo e cada um de nós pode encontrar uma dieta alimentar saudável se ter em conta o que ele precisa. O problema colocado por todos os ouvintes, a alta de preço, de facto se faz sentido, porque você não pode alimentar a tua população com base nas importações, é difícil. O que é que fazíamos com as importações? Transferíamos o dinheiro que ganhávamos no petróleo, transferíamos, era uma fuga real de capitais para o exterior. Então, há necessidade de se fazer essa reconversão e pelo qual o país está apostado a fazer isso. E todos os dias temos produção a estragar-se, tomate, batata, cebola. Há um programa da FAO que ontem foi anunciado para inserir as donas de casa no aproveitamento daqueles produtos que eles próprios vendem. Porque muitas das vezes vemos as nossas mães a venderem as frutas na rua. E também fazem assim preços... Aquela fruta que vão comprar aos armazéns. Não, nem sempre vão comprar os armazéns. Mesmo que vão comprar no quilômetro 30, no Catintão. Ok. Em alguns casos. Fazem preços altos e não conseguem vendê-lo no fim do dia. Depois estraga-se. Então, há uma educação que está a ser passada através de um programa da FAO, com o Ministério da Família, no sentido de reaproveitamento desta fruta para aplicação de outra forma. O que é que nos falta aqui, de facto, é uma educação alimentar e as boas práticas do aproveitamento dos resíduos alimentares. Porque podemos superar algumas questões e... Aliás, na natureza tudo se aproveita. Tudo se aproveita. e eu lhe digo porque eu quase que dificilmente como arroz, dificilmente como massa, dificilmente como frango importado, mas estou aqui com alguma saúde relativa porque faço a minha dieta. O que é que eu quero comer? O que é que vai fazer bem? Nem sempre, muitas das vezes, o que pensamos vai nos fazer bem é que nos faz bem, não. Agora, os preços, de facto, são um fator preponderante na economia de um determinado país. Mas com a alteração diária da taxa de câmbio, o comerciante não pode estagnar o preço por muito tempo. Ouvimos o exemplo que fez o senhor da Lunda Norte e disse bem que o frete da viatura é extremamente... Então, eu que compro uma tonelada por 1000 kwanzas aqui no Luanda, quando chego a Lunda Norte tenho que agregar o preço da tonelada e mais o transporte. Jamais, nunca poderemos pensar que... Isso afeta a estrutura de preço, a cadeia de comercialização. Jamais aqui em Angola podemos pensar ter, como já se propalou, de preços nacionais uniformes. Não é possível. O custo do Luanda não é o custo de todo o país, para aquelas mercadorias importadas. Para os produtos produzidos no país, o custo do local de produção não é o mesmo o preço que vem vender em Luanda. Se eu for fazer um exemplo claro, em Benguela, na zona de produção de ananás, 5, 6 abacaxis custam 500 kwanzas. O ananás aqui, custa 700 kwanzas. Nas superfícies comerciais? Não, nas senhoras que vendem na rua. Bom, aí 700, se calhar nas superfícies comerciais custa mais. Mais ainda, porque é pesagem. Está a ver qual é... Quer dizer, o que produz esse produto ganha menos do que os intermediários. Isso aliado também pelo fator de transportação, conservação, porque muitas que trazem o ananás ficam ao relento durante vários dias até despachar o caminhão de ananás. Portanto,
Aqui é que nós temos que encontrar. E em alguns casos há as barreiras nos postos de controle. Lógico, também, tudo isso. Portanto, são custos que devem ser somados para este produto. Então, o que é que de facto temos que fazer? Criar uma cadeia de valor. E também educar as famílias. E educar as famílias do que é consumido. O nosso processamento industrial para determinados produtos ainda é inexistente, principalmente para a cadeia de fruta. Estamos com uma explosão de produção de mangas. Entretanto, se vais no supermercado comprar 1 quilo de manga, eu olho da cara. Vais comprar um balde de mangas na rua, o preço é diferente. Entretanto, as produtoras de refrigerantes... Uma fruta muito boa para diabetes. Para diabetes e mesmo para a estabilização física das pessoas. Sim. Portanto, eu tive um problema de maxilofacial, da gengiva. O que é que eu fiz? Comecei a comer manga todos os dias. Manga da época. Passou perfeitamente. Então, o que é que temos que fazer? As produtoras dos sumos devem fazer um trabalho, em vez de voltarem os olhos para o mar, porque Angola já foi um país exportador de 73 produtos até 1973, hoje quase que essas exportações não acontecem. Por quê? Porque apostamos na importação e configuramos os nossos portos para as importações. O governo tem estado a levar a cabo um conjunto de ações no sentido de inverter a situação. O senhor da Lunda também colocou a questão de que a mercadoria que vai para a Lunda, no segundo dia aparecem os empresários congoleses e compram toda a mercadoria dos armazéns grossistas e levam para... Isto é uma realidade. Mas... Algum problema aí com a fiscalização? Não é o problema com a fiscalização. Nós não podemos criar muitas barreiras porque nós somos um mercado aberto e global. Agora, há um mecanismo que a Administração Geral Tributária tem para esse fim. Portanto, quando essa mercadoria é transitada por outro país, é agravada uma taxa de exportação. E pagam essa taxa. Logo, entra dinheiro para o cofre do Estado. Entra dinheiro para o cofre do Estado. Portanto, os mecanismos que temos no controle do mercado informal ainda que não estão afinados. Falta muito ainda. Falta muito para afinar, porque até importadores chegam a colocar no mercado informal grandes quantidades de mercadoria que depois já não pagam impostos, porque sabemos que os que vendem no mercado informal não pagam impostos. Como controlar esse mecanismo? Uma boa pergunta. Vamos analisar isto mais à frente. Sociólogo Nkanga Gomes, é possível educar as famílias nessa perspectiva de que temos soluções locais, agricultura familiar, por exemplo, o consumo daquilo que é produzido localmente, que chega a ser mais saudável? É possível educar as famílias angolanas? É possível, mas antes de responder a essa questão, bom dia aos ouvintes da Rádio Nacional e bom dia, colegas de painel. É possível educar as famílias, sim, a recorrer ao consumo local, mas antes de ir à sua pergunta, eu queria partilhar o seguinte: dos dois ouvintes que ligaram, todos são unânimes de que estamos a viver uma situação caótica, não é? O primeiro ouvinte, que foi David Fernando Bié, disse mesmo que esta quadra festiva será pior, catastrófica, tendo em conta a subida dos preços exorbitantes. Aqui nós, enquanto angolanos, temos que refletir por que razão é que chegamos até a esse pico e quanto tempo os angolanos vão viver com esta subida de preços exorbitantes, onde hoje a lata de massa de tomate é 150, dia seguinte é 200 kwanzas. É importante que refletamos isso porque não podemos exigir da população que devemos sacrifícios incontroláveis, até a certo nível, incontroláveis, quando de facto poderia-se tomar medidas execuíveis e políticas públicas que de facto pudessem trazer um equilíbrio social. Nós temos que refletir internamente o que é que nos levou a chegar até este ponto.
Até quando os angolanos passaram a viver com esta subida de preço não controlável? Foi atribuída aqui culpa ao Estado por parte dos ouvintes, e o último que falou, não sei qual é a província, mas foi o José Samba. A Willa, estava exatamente, do Banco Willa. Que diz que o IVA vai agravar a vida dos angolanos. É óbvio que o Estado precisa de arrecadar receitas. Até ali, nós subscrevemos. Mas é importante que, ao implementar uma política pública, se analisa qual é o impacto que de facto vai causar a vida dos angolanos. Será que o Estado preparou, fez um trabalho de casa ao implementar o IVA? Ainda temos produtos que de facto estão a estragar em outras províncias. Então é porque nós ainda não fizemos bem um trabalho de casa. Qual seria o trabalho de casa então? O trabalho de casa seria, tal como um economista... Adiar a implementação destas medidas, por exemplo? Não é adiar a implementação das medidas. O trabalho de casa seria, nós internamente, criar uma cadeia de valores, tal como um economista, e aqui o outro colega do painel também disse muito bem, criar as condições básicas, quer a malha rodoviária, que dá acesso aos centros de produção, e criar uma cadeia logística... Mas para se chegar aí, o economista Luís Neves, o Estado precisa de dinheiro. Criar uma cadeia logística que facilite a circulação do produto e que chegue a um preço equilibrado ao consumidor. É claro que há uma corrente que está dividida de que o IVA tinha que ser implementado. Porque o IVA podia ser implementado, mas não podia ser esta fase. Qual seria a fase? Podia então? ser 2022 após 2022. Né? Porque nós, aqui há um dado que o economista diz que é interessante. Nós, durante muitos anos, não fomos acostumados de que nós temos que pagar imposto, de que o Estado vive da arrecadação de receitas. Acomodamos com o preço do barril do petróleo, uma fase que de facto o país arrecadou várias receitas, não aproveitamos essas divisas para poder investir em outros setores que podiam potenciar a própria economia. E hoje, com a crise do mercado internacional do próprio petróleo, a escassez de divisas, resultados disso é a subida de preços exorbitantes, com a implementação do IVA, o comerciante atribui o preço a seu belo prazer com as suas devidas aspas, o povo acusa a fiscalização de que a fiscalização não trabalha e cada um vai acusando um ou outro. Então é importante que nós reflitamos e que encontramos soluções locais para que de facto não podemos estar a viver nessa asfixia. O economista Luís Neves pode ajudar-nos a perceber isso. Afinal, o Estado precisa de dinheiro para fazer andar os projetos. Eu subscrevo isso, que o Estado precisa de arrecadar receitas para poder implementar os projetos que tem. Okay. Eu acho que é importante colocarmos as coisas como elas devem ser colocadas. Estarmos a olhar constantemente para o retrovisor, entendo como não sendo a melhor atitude. Fazermos aqui de forma calculada a divulgação dos erros cometidos me parece não ser o mais assertivo, porque todos nós com maior ou menor esforço conseguimos perceber que trilhamos um percurso que não foi do mais assertivo. E eu acho que esse exercício é fundamental também, sim, mas não é o mais importante. Eu acho que o exercício mais importante é olharmos o que é que temos hoje, como é que estamos hoje, o que é que queremos ser, onde queremos chegar e depois percebermos para onde queremos chegar, que percurso temos de fazer, que sacrifícios temos de fazer, porque se continuarmos a olhar constantemente para o retrovisor, não faremos nada, a não ser criticarmos-nos uns aos outros, o que não e de forma alguma melhorará a nossa condição. Primeira coisa. Por isso é que eu apresentava aquilo que entendo ser o nosso grande problema. É a estrutura econômica, os paradigmas nos quais assentam a nossa economia. É fundamental que esses paradigmas sejam alterados. É fundamental que percebamos que o normal em ciência econômica, o normal e mais sustentável para aquilo que são as finanças públicas, é que a principal fonte de arrecadação do Estado não assente exclusivamente num ou noutro produto. Os produtos devem dar a sua contribuição,
mas nós temos que ter uma sustentabilidade. As finanças públicas... O alargamento da base tributária, exatamente. Não é? As finanças públicas para serem... Deixa-me só concluir, só favor. As finanças públicas para serem sustentáveis é preciso que a principal fonte de receitas seja a arrecadação. Agora, podemos discutir relativamente às taxas, se é mais alta, se é mais... Os valores, não é? Isso pode-se discutir e eu acho que é sempre discutível e há sempre margem para se discutir. A implementação do IVA eu vejo de forma positiva. Agora, se é um imposto mais bonito ou menos bonito, não. Os impostos são impostos. Os impostos são para serem pagos. Obviamente, dói-nos sempre ao bolso porque vai-se pagar. E sempre que se paga, e temos nos também o direito de cobrar Mas ao agora, Estado, não é? nós, quando pagamos esses impostos que vão contribuir para o Estado ter as receitas, o Estado tem de usá-los, entendo também, de forma mais eficiente possível. E ali nós, enquanto cidadãos, temos o direito de exigir ao Estado que faça um uso cada vez mais racional e eficiente das receitas do Estado, porque não são do governo, são do Estado, são propriedade também nossa. Somos coproprietários. Agora, dizermos, não é o melhor momento para aplicar o IVA. Já ouvi isso várias vezes. A pergunta que faço, quando será? As pessoas podem dizer 2022, Estaríamos a adiar. Deixa só concluir. É preciso nós percebermos, na minha opinião, o melhor momento para se fazer as coisas é quando elas devem ser feitas. E o melhor momento para se fazer é quando sentimos a necessidade de fazer. Nunca vamos estar totalmente de acordo em relação ao melhor momento para executar uma medida. Vamos ter sempre uns que vão achar que o momento é este, outros que vão achar que o momento é outro, e isso é muito normal. Mas as coisas têm de ser feitas, temos que fazer uma inversão do paradigma. Podemos discutir aqui as taxas, eu acredito que sim. Mas nós vemos, aqui houve uma substituição de imposto. O imposto de consumo, que era 10%, deixa de existir e é substituído por um imposto que é o imposto do valor acrescentado. Este imposto deixa de ser 10, o imposto de consumo era 10 e este passa a 14. Claro, há aqui um gap de 4 pontos percentuais. Sim, há aqui um 4%. Gap que podemos discutir e eu acho que há margem para discutir. Mas o que é que isso permite? É ali onde nós temos que refletir. A mudança do imposto de consumo para o imposto de valor acrescentado, na minha perspectiva, a grande mais-valia que traz é permitir o alargamento da base tributária, porque mais pessoas ficam afetadas. Porque quanto maior for a base tributária, quanto maior for o número de pessoas a pagarem impostos, maior é a arrecadação. Aí eu concordo, podemos discutir a taxa, se o 14 é o mais correto, se começaríamos por 9 e depois progredir para 14 ou não. Acredito que isso é passível de discussão. Essa explicação que deu é uma explicação técnica muito plausível e, de facto, deve-se prestar a sua devida atenção. Alargar a base tributária. Até aqui, nós corroboramos com isto. Mas como é que queres largar uma base tributária? Se tens 41% de uma população que vive abaixo da linha da pobreza, tens uma estatística lançada recentemente. O que está em causa que dá um dado bastante interessante, de facto, pudesse discutir aqui a percentagem, se pudesse ser 14 ou não. Largar a base tributária, nós todos estamos de acordo, mas é importante de que ao implementar uma política pública, deve-se averiguar e controlar outras variáveis. Se tens 41% da população que está abaixo da linha da pobreza e tu implementas um IVA a 14%, é óbvio, não, permita-me só, é óbvio de que esse parecer económico... Mas o sociólogo entende que as mudanças devem ser adiadas? Não, as mudanças não devem ser adiadas, elas devem ser implementadas. Elas devem ser implementadas faseadamente e analisando todas as variáveis que possivelmente poderão vir a influenciar no controle da não variável. Pode ser realista em dizer, diz que deveríamos aplicar em 2021. Com base em que em concreto leva-lhe a afirmar isso? Deu aqui, vou voltar a repetir, poderia-se discutir a base da percentagem. Em vez de 14, poderia ser 7 ou 8. Isso poderia ser discutível. E sempre será possível discutir. A implementação, esta é a minha opinião pessoal. Sim. Para mim, a implementação do IVA, este não é o momento adequado. Sim, disse que deveríamos implementar em 2021. Eu gostaria de perceber quais são as razões objetivas que entende que em 2021 seria o momento ideal para a sua implementação. Assim, as razões objetivas que poderíamos provavelmente adiar ou implementar após 2022 é para possibilitar analisar este ciclo econômico que nos encontramos. Se provavelmente poderia haver alguma alteração
quer do ponto de vista da economia interna, quer do ponto de vista dos choques internacionais da economia local. Ganga, eu repito a minha questão. Desculpa, eu acho que é fundamental, quando eu digo em 2022, eu tenho que elencar de forma objetiva o conjunto de fatores que entendo que em 2022 teremos e que diz, por exemplo, que me leva a afirmar. Se calhar em 2022 muita gente sairia do ciclo da pobreza. O que eu estou a dizer é o seguinte, eu aqui não posso dar claramente indicadores objetivos claros. O que eu estou a dizer é, então, como poderíamos, é que 2021 e quando é que um país vai mudar? Como é que o país vai mudar assim? Nós não podemos olhar as coisas com muita beleza. Nós temos que olhar os factos tal como eles são. Nós não podemos vir aqui passar uma ideia de que a implementação do IVA foi algo que de facto foi feito no meu momento. É óbvio que há correntes que concordam. O Estado sempre, quando se encontrar no momento de aplicar uma política pública para possibilitar a arrecadação de receitas e que posteriormente vai se refletir na despesa pública, o Estado vai implementar. Porque quem governa tem essa legitimidade. O que eu estou aqui a partilhar é que poderíamos em conjunto analisar se o momento de implementação, tendo em conta que o nível de pobreza da nossa população, que o próprio Instituto Nacional de Estatística apresenta, se poderia ser fiável ou não. Agora eu pergunto, até quando é que nós vamos continuar com essa subida exorbitante de preços e que os preços não são controláveis? Porque se o IVA... Vamos ouvir o consultor Assunção Pereira. Se os preços estão a subir, não são derivados do IVA. É preciso desmistificarmos as coisas, não coloca as coisas nesses termos. Não são por causa do IVA. A oscilação da taxa de câmbio faz com que os preços se alterem constantemente. Porque eu, enquanto comerciante, se tenho uma mercadoria que me custa hoje 200 milhões de dólares nos meus armazéns, amanhã tenho que vender essa mercadoria que vai me dar os 200 milhões, mais a minha margem de lucro de mais ou menos 15%. Se isso não, e tens que ter em conta que a oscilação afeta toda a cadeia de custos. Então, o que o IVA é necessário e é aplicável agora? O IVA só está a recuperar mais 3%, porque neste momento 10% foi retirado e o imposto de selo. Portanto, é 14%, os 11% foram retirados, são 3%. Justifica, se fizeres um cálculo, justifica a alteração dos preços constantes? Não. E com a inserção de várias variantes. Aqueles que devem aderir já, os que não devem aderir, e o que é que hoje o mercado está fazendo? Todo um processo faseado. Todo um processo faseado. O que é que acontece hoje? Há comerciantes que dizem, não, é melhor eu preferir a adesão, porque vou pagar o IVA e depois vou buscar o retorno. Mas há aqueles que aderiram, mas faz o circuito informal da venda da mercadoria para que este retorno não aconteça para o Estado. Não se está a perceber. Então nós temos que atacar um conjunto de fatores que estão a influenciar a alteração de preços constantes no mercado. Os cartéis que estão formados em Angola no abastecimento à população têm um peso excessivo nisso, porque combinam os preços entre eles. Há um que diz, hoje o preço do arroz tem que começar Y. E temos exemplos concretos, não é? Temos, sim, senhora. A farinha, o trigo, por exemplo, temos, sim, o pão. Sim. Então, nós angolanos temos que estar com olhos abertos para avaliar o mercado. Falou bem que os produtos se estragam no meio rural. Não é só por falta de escoamento. Você, lá no meio rural, não tem a pessoa ideal para fazer a circulação desta mercadoria. Porque é o produtor, o camponês, produz, mas não tem as condições de escoamento e tratamento. Nós, no meio rural, não temos comerciantes. Sem estrada era impossível. A questão aqui também não é só a estrada. Você pode ter a estrada, mas se não tiver lá o comerciante que faz a preparação do produto, o meio de transporte. Deixa só aqui dar uma deixa só a cadeia logística. Todos esses fatores são criados pelo setor privado. Não vale a pena pensarmos que a cadeia logística vai ser criada mais para o Estado. O Estado isentou-se desta função nobre. Agora, em relação à fiscalização,
A fiscalização, todos os consumidores têm que ser fiscais. E vou lhe tirar um exemplo concreto. Se eu encontrar esta água que estou a beber numa determinada loja a um preço caro, e se eu não comprar, se todos primarem por este princípio que está caro, não vou comprar, vai ver que o preço vai ter que baixar, porque depois a água vai expirar. E eu não estou a acreditar que os comerciantes, eles querem rotação de estoque para que recuperem o dinheiro investido, alterem os preços para mantê-los aí, depois só vão ter que estragar. Ontem também escutei pela Rádio Nacional que uma determinada empresa foi oferecer produtos estragados a uma associação de crianças. Por quê? Porque ele, na sua venda, em vez de fazer preços promocionais para baixar o preço, para vender com maior rotação, fez um preço alto. O prazo expirou. E não é possível. Costuma-se dizer que o melhor fiscal é o consumidor. É o consumidor. Não é possível, porque o consumidor tem uma vertente. Vê o preço, vê a qualidade, vê a quantidade e comunica aos órgãos de inspeção. Naquelas localidades onde não há órgão de inspeção, comunica a Polícia Nacional. Isso tudo está legislado. O maior problema é que nós não temos cultura de denúncia. Exatamente. Deixa eu só aqui dar um acréscimo no que esteve a dizer. É importante não olharmos, não diabolizarmos as coisas. Eu sinto que entre nós existem correntes a diabolizar o IVA, vamos ter outro imposto qualquer. Não. Nós temos é que ter a serenidade e a coerência para discutirmos as coisas, perceber as taxas que pagamos são as mais justas ou não, se deveríamos ir para uma progressão de taxas, até que ponto e porquê. Isso eu acho que temos de estar todos sempre abertos para discutir. Mas agora, diabolizar as coisas, dizer, olha, isto é que causa, não. E o momento, quem define é quem estiver a governar. Porque quem está a governar tem responsabilidade de tomar decisões. Não pode esse direito que lhe foi incumbido, essa responsabilidade, passar para outrem. Agora, nós depois, enquanto governados, podemos questionar as decisões. Isso é legítimo. O IVA não é o grande problema, ou não é o grande causador do aumento dos preços. Eu repito, o que aumenta os preços é a estrutura econômica que temos. Temos um quadro de infraestruturas, infelizmente, bastante deficitário, que não permite que aquela pouca produção que é feita nos nossos municípios chegue aos centros de consumo com a qualidade que deveria chegar, em tempo oportuno, para vir com qualidade e ser vendida a preço correto. Outra questão que aqui o Assunção levantou bem. Nós temos que inverter o outro paradigma de que o Estado é que vai fazer as coisas. Não. Nós estamos em economia de mercado. O Estado deve criar o ambiente. O Estado deve criar a regulação e dar espaço aos privados. Quem tem de fazer as coisas somos nós a fazer. Agora, depois, há uma questão. Neste período em concreto, há a questão do consumismo também desenfreado, que vem muito por causa do aspecto sazonal. Melhor trocarmos isso. A sazonalidade tem a ver com o impacto que, em determinados períodos do ano, em função de um acontecimento concreto, o comportamento dos consumidores muda. Então, nós temos aqui um período em que é constante que, ao longo dos anos, o comportamento dos agentes mude neste período. Porque é um período em que há uma maior apetência por parte dos consumidores em comprarem. Se há uma maior apetência por parte dos consumidores em comprar, partindo do princípio que a quantidade oferecida se mantém a mesma, o que é que há? Há uma pressão na procura. Se a procura aumenta ou sofre uma pressão para cima, mantendo-se constante a oferta, é normal que haja uma alteração do preço. Agora, isto é por causa desse efeito de sazonalidade, não acontece só em Angola, acontece em outros sítios também. Economista, se calhar aí podíamos falar da tal educação financeira que é necessária para as famílias. Deixa-me só. A Dona Branca quer... Já passa a Branca. Então, aqui esse aspecto que entendo que é importante ser levado em consideração. É preciso que nós também tenhamos uma educação financeira. É preciso que nós percebamos, e aqui um dos ouvintes levantou esse tema, que a nossa vida não se esgota na quadra festiva. Nós continuaremos a viver depois dela. Sim. Então temos que, obviamente, festejar, obviamente consumir, mas consumir com ponderação.
Porque é importante que nós façamos poupança, é importante que nós percebamos e não compramos em quantidades excessivas e depois haver desperdício. E se calhar também andar com uma calculadora de bolso, né? Sim, não, isso também é importante, é que é a questão também dos nossos hábitos financeiros. Vamos só ouvir aí a Branca Alfredo. Se calhar está a notar coisas que são necessárias, né? Como dona de casa, é necessário haver educação financeira, é necessário planificar as coisas também. É isto. Senhor jornalista, nós acabamos de ouvir a Zungueira a reclamar acerca da vida. Não tem sido mesmo fácil. Porque esta população que se chama e que clama pelo povo Angola tem sofrido bastante. É um povo sofridor e que nós devemos até deixar de falar essa palavra sofridor, porque senão vamos continuar a sofrer. Então, eu quero dizer aqui, noutra hora, as pessoas com 10.500 kwanza tinham um saco de arroz, uma caixa de óleo e uma caixa de massa. Hoje em dia, os 10.500 já não chega para nada. Se nós formos para fazer um resumo, por exemplo, de uma compra que é o arroz ou a massa e o óleo, por aí podemos gastar uns 20 e tal mil, sem contar com o fresco. Como é que a população vai viver com esse jeito da vida? Sim, é o tal problema da educação financeira. Sim. Como dona de casa, como é que pessoalmente já está a pensar nessa quadra festiva? Já planificou, por exemplo? Já planifiquei. Já planificou? Como é que vai aguentar a quadra festiva? Eu vou aguentar a quadra festiva, não gastando muito. Ok. Mas se no pouco, eu vou conseguir me alimentar. E poupando também. Poupando também, fazendo de uma cesta básica mínima que eu vou poder consumir, eu e a minha família. Que não falta pão. Que não falta o pão, não falta o bacalhau, não falta a nata. Não vendo bacalhau. Se não houver bacalhau, não é não, se não haver o bacalhau, eu faço um outro jeito. Porque para se comprar o bacalhau lá fora é preciso haver divisas. E não há divisas. E não há divisa. Então, o peixe seco não é bom, o nosso peixe seco. Olha, o Fernando Solinho, por acaso, é do Namibe. Há um bom peixe seco no Namibe. E que pode chegar até aqui, se calhar. Sim. Então, em vez de pensar no bacalhau, o nosso bom peixe seco é uma solução. O meu conselho para as mulheres, gastem pouco. Exato. Pensando na vida. Porque se você gastar muito com a ilusão de dizer que eu vou aparecer e as pessoas que virem em minha casa vão ver que eu como bem, não basta nada na vida, mas nós devemos ter cuidado com a vida, para nós não reclamar ao governo. Mas nós também podemos ser governo das nossas próprias casas, das nossas próprias famílias. Exato, e precisamos de ajudar também a governação. E precisamos de ajudar a governança no nosso país. Sociólogo. Se permite, o economista deu aí uma explicação muito interessante de que o IVA não influencia na subida dos preços que tem a ver com a cadeia económica. Mas é incontornável, o IVA já está a ser implementado. Não foi bem isso que eu disse. Já está a ser implementado. Sim, só dizia que não foi assim que eu coloquei. Pode não ser nestes moldes. O IVA não influencia. Não. Eu disse o IVA não é o único fator. Está bem. Permita-me só. Se a questão da subida dos preços, tal como aqui o representante do Ministério teve a dizer, que tem a ver com a questão cambial, qual é a solução que nós, em conjunto, teremos de encontrar para que, de facto, essa subida exorbitante dos preços possam reduzir e que as nossas famílias, entre nós angolanos, possamos encontrar que os nossos ordenados tenham a capacidade ou tenham o equilíbrio de o poder de compra melhorar. A solução que Consultora Assunção Pereira. Para partilharmos isso com os ouvintes. A solução que nós podemos encontrar é não dependermos das importações. Aumentarmos a capacidade da produção nacional. Reduzir os custos de estrutura, porque um custo de estrutura na energia, na água, para uma determinada fábrica, tem importância vital. Porque se depender da fábrica funcionar com combustível, e também ontem escutei do projeto do Akukungo, do israelita, que a energia já chegou à sua fábrica, eles só durante um mês gastavam 33 milhões de kwanza em combustível.
qual é o impacto que este combustível tinha para aquela fábrica? O preço não era estável, então, e com alterações constantes. Portanto, aqui decisões que estão a ser tomadas e investimentos que estão a ser realizados nas infraestruturas que, naturalmente, vão propiciar um ambiente favorável na redução do preço, do custo. Porque uma coisa é ir buscar o arroz da Singapura, outra coisa é produzir o arroz aqui. Outra coisa é você ter uma fazenda de produção de milho. E o nosso chão tem tudo. Tem tudo. A produção de milho, vais aproveitar todos os sucedâneos do milho para aplicação na ração animal, independentemente de criar postos de trabalho. Bem, para concluir aqui o meu raciocínio, tal como o tema nos impõe, não é? Que como é que de facto os angolanos podem preparar a quadra festiva, é importante que as famílias angolanas, nesta fase, cada um possa de facto usar a receita que tem com bastante racionalidade, não ter excesso de gastos e que possamos então utilizar os produtos que vai de encontro com a nossa capacidade financeira. E é importante também que as famílias angolanas recorram àquilo que são os nossos produtos internos, para que possamos então criar condições alimentares e simbólicas nesta fase, nesta quadra festiva, para que os angolanos então possam festejar com alegria e que as poupanças possibilitam com que o mês de janeiro, que é propalado como o mês do sofrimento, o mês mais perigoso, mas que no fundo tem a ver com a educação financeira, possamos então ter capacidade para dar resposta às nossas necessidades. Auguramos que os preços... Os angolanos são resilientes. Auguramos que os preços no futuro próximo possam ter esta redução para que o nosso salário então possa corresponder com aquilo que... E já tem ideias para começar bem o ano de 2020? Tenho. Graças a Deus tenho. Felizmente não sou uma pessoa, eu e a minha família, de não utilizar aquilo que é o sonho e aquilo que é o real. Nós usamos aquilo que está de acordo com a nossa capacidade e recorremos de facto àquilo que são os produtos que vai de encontro com a capacidade financeira da família e que em 2020 possamos melhorar a condição da família com os objetivos que de facto 2019 não se foi cumprido. Se calhar também preocupar-se mais com o IVA, tentar perceber o IVA. Eu não tenho dificuldade de percepção do IVA. Não tenho essa dificuldade. Ficou-se com a ideia de que... Estou só a provocar o sociólogo Canga Gomes. E acho que conseguiu. Ficou-se com a ideia do ponto de vista genérico, a nível da própria sociedade, de que o IVA vai influenciar, não é? A subida dos preços. Era fundamental que nós aqui em comum pudéssemos partilhar com os ouvintes de que não é o único fator que veio influenciar isso, mas há outras variáveis, tal como economista. E aqui o representante do Ministério deu aqui algum parecer interessante para que não possamos criar ideias minimamente bonitas e reais, não é? O objetivo foi isto, para que possamos ter uma conclusão, os ouvintes que ligaram poder corresponder com as nossas expectativas. Dona Branca, ideias para começar bem o novo ano? A minha ideia para começar bem o novo ano, eu já penso a traçar bem o ano que vem, com muito cuidado, para que... Todos os dias uma agenda em cima da mesa, todos os dias uma agenda, uma calculadora, para que nós viemos saber usar os valores, para que nós não viemos culpar o governo. Sim. Nem tudo é o governo, nós também somos governo das nossas próprias casas. Então devemos saber gastar. Você, mulher zungueira, cheia de vida, cheia de vibração, que sai com toda a energia para a rua, para o sustento de cada dia para os seus filhos. Então, minha mãe, minha irmã, minha querida filha, muito cuidado com a vida, para que não reclama muito a vida, porque a vida é boa. Então vamos saber viver a vida para que no futuro viemos brilhantar a esse país que é Angola. E para a poupança, é necessário poupar. Assunção Pereira, bem, ideias para começar bem em 2020? Ideias para começar bem em 2020. Quero sugerir a todos os angolanos, as mães, as irmãs, para começarem a fazer a receita dos bolos com produtos locais. Concretamente a mandioca, a batata doce, que temos 1001 receitas destes consumos
em vários países do mundo. E o exemplo concreto é Moçambique. Se calhar também evitar os açúcares e Evitar apostar os mais no mel, há açúcares, muita produção de mel por aí. Felizmente temos muito a produção de mel em quase todo o país. Há muita boa fruta para fazer sumos naturais. E para fazer compotas. Exato. Portanto, temos que utilizar a capacidade existente. Pôr parte da manteiga, meter o mel no pão, se calhar. O abacate. Que é muito saudável. É muito saudável. Então, para 2020, o nosso planeamento indica na redução de despesas. Termos outra criatividade para a obtenção de outros rendimentos, porque finalmente não podemos estar a viver só na base do salário. E já agora, entrando para esta fase da quadra festiva, o Ministério do Comércio tem alguma estratégia para travar esta o Ministério do Comércio lançou subida dos preços? Há 15 dias atrás uma campanha de sensibilização. Está a andar a campanha? Está a andar, sim. E terminamos com o encerramento da campanha, naturalmente, campanha pedagógica no mercado de 30 da sexta-feira passada. Educação para mobilizar todos os comerciantes, os consumidores, e fizemos-la com muito profissionalismo em todas as províncias do país. A fase que se segue da campanha pedagógica é a punição. Ok. Portanto, estamos atentos, como sempre, com todos os órgãos de inspeção e fiscalização enquadrados nesta cadeia. Economista Wilson Neves, ideias para começar bem 2020, dentro desta perspectiva de educação financeira, poupança, menos gastos, enfim, e as famílias merecem, afinal, saber que caminhos seguir para ter uma vida melhor em 2020. Eu começava primeiro por fechar as minhas ideias. Acredito e defendo novamente que o IVA por si só não é o único handicap. Existem vários fatores, várias variáveis negativas, tendo em conta aquilo que é a nossa estrutura econômica enquanto país. Entendo ser fundamental que se comece a inversão dos paradigmas que sustentam a nossa economia. E acredito também que inicialmente nos poderão causar bastante dor, porque nós os humanos resistimos à mudança, resistimos ao novo. O novo, em regra, causa-nos estranheza, mas quando nos adaptamos podemos perceber que dali podem advir ganhos maiores. É importante que a mensagem seja passada de forma cada vez mais clara e que baixe a todos os níveis, para permitir que todos entendam a necessidade e a importância das medidas que se tomem. Entendo que o governo deve continuar a fazer as reformas macroeconômicas e fiscais, porque é fundamental para a sustentabilidade econômica do próprio país. As nossas famílias também entendo que é importante que se reformem, no sentido de perceberem que a poupança é fundamental para garantir a sustentabilidade econômica e financeira delas no futuro. As pessoas podem questionar-se, mas eu ganho menos, ganho pouco, independentemente do quanto cada um ganha. Entendo que cada um pode poupar, cada um a seu nível, e para isso acontecer é importante que as pessoas percebam que a poupança não é aquilo que resta do nosso rendimento depois de realizado o consumo. Não, é aquela parte do nosso rendimento que nós nos predispomos antes mesmo de consumir, retirar. Isso existe sacrifício. Tudo existe sacrifícios. Então, é isso que tem que existir. Isto vem de uma disciplina financeira, por parte das famílias. As famílias têm que ter cada vez mais rigor, perceberem que está-se num período, este período passa, existe vida depois da quadra festiva. O Ministério do Comércio, acredito que deve ser cada vez mais acutilante naquilo que é a fiscalização, porque existirão sempre oportunismos, existirão sempre algumas pessoas interessadas em tirar vantagens de situações que sejam menos benéficas para o todo. Daí estarmos todos atentos, vigilantes e ter a capacidade de denunciar. João Gonçalves, é consigo que fechamos o nosso debate, porque daqui a pouco chegamos às 12. João. Pois é, olha, cristãos ou não, mas sob a mesma influência histórica e sociológica, e isto produz cultura, todos nós queremos passar uma quadra natalícia, um bom réveillon e depois ter um ano que começa sob bons auspícios. Esta questão dos bons auspícios é que nós podemos considerar aqui
como aquilo que pode ser a conclusão deste nosso debate. Passamos um ano que foi um ano difícil, um ano que começou com grandes esperanças e que continuou com grandes dificuldades por razões de ordem financeira. De ordem financeira para cada habitante, de ordem financeira para o próprio Estado. O país atravessou um período antes disso muito complicado, cujas teias ainda não as observamos todas com profundidade, porque nos faltam elementos. Mas o facto é que a vontade de alterar isso criou no conjunto angolano uma vontade de acreditar no futuro, de acreditar em si próprio, de acreditar no país. Agora temos aqui uma ocasião para refletir, na medida em que se trata de uma quadra de base religiosa, e quer as pessoas sejam religiosas ou não, é um momento para refletir. Atenção que as religiões têm como ponto de partida precisamente a reflexão. O que é que nós somos, de onde é que nós viemos e como é que são as grandes regras de vida na Terra. De maneira que seria bom aproveitar para refletir naquilo que diz respeito a todos e naquilo que diz respeito a cada um. Ou seja, que é importante vermos os nossos relacionamentos e as nossas próprias posições, se elas têm sido realmente corretas e se não têm sido corretas, como é que as corrigimos. E por outro lado, então, como é que nós participamos deste grande processo de renovação do país e como é que no meio disso tudo nós celebramos. Porque é importante celebrar realmente. É importante celebrar cada dia de vida, na medida em que esta quadra é uma quadra que tem muita vida, muita vivacidade. É o momento de pensarmos nisso, celebrar a vida, comemorar a vida e fazer tudo para que o próximo ano seja melhor do que este ano que vai terminar. Muito bem, assim fechamos mais um ano. Com certeza voltaremos em 2020. Obrigado, Wilson Neves, Nkanga Gomes, Branco Alfredo Cachiling e Assunção Pereira. Africano Neto, é consigo que avançamos para as matérias que marcam o Jornal de Sábado de hoje. Vamos sim, senhor Isaías. SIC confirma a investigação contra a Igreja Universal do Reino de Deus em Angola. Jorge Chicote disputa neste momento no Quênia ao cargo de secretário-geral da ACP África, Caraíbas e Pacífico. A luta está a ser muito renhida, segundo conta a nossa enviada especial ao Quênia, a jornalista Carolina Barradas. Portanto, a disputa está a ser mesmo dura, sobretudo com a candidata do Malawi. Vamos para o Mali. Mali sugere cooperação mais efetiva com Angola. Multinacionais da Ásia, Europa e América prontas para entrarem no negócio da exploração do ferro e fosfato angolano. Afrotaças em futebol, a Champion de África, Petro de Luanda e Usman da Argélia na tarde de hoje. Zamalek, 1º de agosto. Cientistas japoneses anunciam testes clínicos promissores para a nova vacina, aliás, da nova vacina contra o ébola. Também teremos, como de costume, a crónica. De hoje será a tática do Jajão. Obrigado, a tática do Jajão. Para ouvir a crónica de sábado no jornal. Estamos juntos, um grande abraço. Em 2020 voltamos. Sábado, às 10h10, o rigor da grande informação.